Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa e de alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só? Faz bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem sensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Verso 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. E só para a gente relembrar, depois já de algum tempinho não ouvir Tiago está escrevendo para uma igreja, não uma igreja específica, como, por exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios, aos Gálatas, mas ele escreve uma igreja que está dispersa, espalhada depois da morte de Estevão, em Atos, capítulo 6 e 7. E essa igreja se espalha, os judeus convertidos se espalham, e ele escreve para esses irmãos. E ali ele percebe que esses irmãos reunidos, eles estavam vivendo algumas dificuldades, como, por exemplo, passando por algumas provações, passando por algumas dificuldades. Outros estavam sendo tentados a pecar. Outros ele estava escrevendo porque estavam sendo humilhados pelos ricos, roubados por eles, pelos ricos, pelos patrões. Outros membros da igreja queriam só posição de liderança, então ele está escrevendo para esse povo também. Falavam mais do que viviam na pregação. Então ele está ali escrevendo uma série de conselhos, e o resumo é, olha, vocês precisam ser maduros. Vocês precisam se tornar mais maduros, vocês precisam crescer, vocês precisam se desenvolver mais, porque essas coisas que vocês estão fazendo não pode ficar acontecendo. E Tiago vai ele motivando a igreja, e hoje a gente vai ver no capítulo 2, ele motivando a igreja à fé. E a impressão que dá quando a gente lê essa parte é que ele levantou do lado errado da cama, porque os puxões de orelha que ele dá ali não é fácil. Parece que ele acordou meio de mau humor quando ele escreveu o capítulo 2, de 14 a 26. E ele vai desenvolvendo, falando sobre fé. E fé para o cristianismo é algo essencial. É algo importante. Porque a Bíblia vai dizer que o pecador é salvo pela fé. Ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. O autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Inclusive, o capítulo 11 todo, ele vai desenvolvendo ali, falando sobre os heróis da fé. E vai falando em cada um agiu por fé. Confiança em Deus. E Tiago vai trabalhar nessa carta justamente essa questão da fé com as obras, ou a fé sendo exercitada. Um exercício de fé. E Tiago ele não está sendo contrário ao apóstolo Paulo, porque ele certa vez disse que nós só somos salvos pela fé. E Tiago dá a impressão que está indo contra, quando ele diz que sem fé, sem obras, não dá para provar a sua fé. E a gente precisa entender que fé é essa que Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9,
E que fé é essa que Tiago está falando aqui? Primeiro, nós precisamos entender que a fé que Paulo está explicando em Efésios 2, 8 e 9 é a fé salvadora. É a minha fé em Jesus Cristo. E a fé que Tiago está explicando é uma fé que já está em Jesus Cristo e que motiva a realizar algo de forma que eu demonstro essa fé com uma oferta ou com ajuda ao próximo, com uma caminhada de discipulado. É uma fé que é demonstrada. E ele vai dizendo, olha, esse negócio aí de você dizer que tem fé e porque está indo na igreja, isso aí não cola. Ele é meio duro, ele vai dizer, você crê em Deus? Legal, que bom que você crê. Os demônios também creem. Por isso que eu disse, ele acordou do lado errado da cama. Ele está meio bravo com alguma situação na igreja ali. E Jesus, ele vai dizer lá em Mateus 7, 21, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então não é uma simples motivação de vir à igreja, de levantar a mão, fazer careta santa e dizer Senhor, Senhor. Mas é justamente eu fazer a vontade de Deus, cumprir essa fé no exercício do dia a dia. E é isso que a gente vai ver hoje. É isso que a gente vai aprender com o Tiago. É realmente viver uma fé que não é uma fé incoerente com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente prega, mas aquilo que eu falo e prego é aquilo que eu estou vivendo. É isso que o Tiago está dizendo para a gente aí hoje. As pessoas que vivem dessa forma, uma fé incoerente, na verdade, a palavra chegou até a sua cabeça, o seu cérebro, mas não desceu ao coração. Não preencheu o corpo todo. E esse é um grande problema. Porque às vezes a gente vai sendo acostumado a recitar a doutrina, a gente vai sendo acostumado a cantar, a gente vai sendo acostumado a ter um conhecimento intelectual da fé, e a gente não vive a prática da fé. E a gente vai sendo assim meio que medroso em algumas atitudes. Os fariseus no tempo de Jesus eram grandes homens conhecedores de toda a lei, tinham muito conhecimento. Porém não viviam a fé nessa prática. Tiago vai dizer aí no capítulo 2, verso 14, 16, que nós lemos, que se eu vejo um irmão em necessidade, seja de comida ou de roupa, e digo, vai em paz, irmão, que Deus te abençoe, o que adiantou para a pessoa? E Tiago vai usar justamente comida e roupa porque são coisas necessárias para nós. Quem aqui almoçou hoje? A liderança, inclusive, almoçou bem, né? Não sobrou nada hoje. Você almoçou. Alguns já estão pensando na janta. Ou melhor, na festa da comunhão daqui a pouco. Já olharam as mesinhas e falaram, hoje tem comida. É algo necessário para nós. Colocamos blusa, daqui a pouco desci aqui e pensei no negócio, não vai dar certo hoje sem blusa, não. Já fui lá e peguei a blusa. O Tiago está falando de coisas que cabem na nossa mente e que são necessárias para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Então o Tiago está dizendo, da mesma forma que é necessário para você, é necessário para o outro. Então a gente tem que ver a necessidade, tem que ver aquilo que o irmão precisa, o que o próximo precisa. Porque quando a gente não vê ou não faz, ou a gente arruma as nossas desculpas, é necessário que a gente comece a pesar na balança até mesmo a nossa espiritualidade. Porque muitas vezes a gente começa a viver essa religião incoerente e começa a viver uma fé que mata. E não somente uma fé morta, mas uma fé que mata. Quando o Tiago dá o exemplo dessas roupas, da comida, e a gente não faz o evangelho ser vivido na prática, a gente mata a pessoa porque ela não vê na sua e na minha vida aquilo que eu falo. Você deve lembrar lá em Lucas capítulo 10 sobre a parábola do bom samaritano. Está lá no verso 25 e versos a seguir, que estava descendo um homem, esse homem é assaltado, ele é espancado quase à morte, jogado de lado, e desce lá o sacerdote. Desce o levita. Sacerdote e levita, todos os dois, eles têm compromissos com a religião. Eles tinham que estar no culto, eles tinham que estar no templo. E Jesus não entra em detalhes, mas a gente usa a imaginação. Talvez eles passaram, olharam aquele cara deitado ali e falaram, primeiro, se estiver morto, eu não posso tocar nele.
porque a lei dizia que se eu tocasse no morto, eu teria que ficar 7 dias me purificando, então eu não posso ir para o culto. Como sacerdote, ele não ia poder celebrar o culto. Ou ele olhou assim e falou, esse cara aí, vou mexer nisso não, porque eu estou atrasado para o culto. Parece o pastor olhando para o João, né? Cadê o João? João. E eles não socorrem o homem. Aí vem o samaritano. Samaritano, para quem não sabe, era uma raça que judeu detestava. Já disse aqui anteriormente que a oração judaica dos judeus, né, dos homens principalmente, era: obrigado, Senhor, por não ter nascido mulher, por não ter nascido gentio e não ter nascido cachorro. Era o que eles chamavam os samaritanos, de cães. Isso para ver aí como que eles gostavam dos samaritanos. E esse samaritano passou, viu o homem, viu que o homem respirava, não estava morto. E diz o texto que ali mesmo ele faz os primeiros socorros, deve ter pego o seu kitzinho lá no seu jumentinho, deu a água para aquele homem, coloca sobre o seu animal, na primeira hospedaria ele para, coloca lá e diz, olha, está aqui um dinheiro, quando eu voltar, se faltar eu pago o restante. O que Jesus está ensinando é justamente isso para nós, que a gente precisa aprender a viver uma fé, que é uma fé que gera vida, e não uma fé que mata. Quando eu vejo o necessitado, quando eu vejo algo que eu posso estar ali fazendo essa fé ser exercida, eu vou e faço. Essas pessoas que vivem somente uma fé intelectual, no puro e simples conhecimento, e queridos, não estou dizendo que conhecimento é ruim, pelo contrário. O próprio Jesus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e o seu poder. Mas quando a gente só fica na base do conhecimento, a gente começa a não cumprir a vontade do Pai. Nós não começamos a não cumprir a vontade de Deus. E isso é de forma bem clara nos nossos dias, quando a gente se depara com essa fé morta no nosso dia a dia. Quer ver um exemplo? O número alarmante da corrupção no nosso país. O número alarmante da violência, que não para de crescer. A gente começa a olhar as pessoas que padecem nas filas por coisas básicas. Coisas assim triviais, água, comida, roupa, que sofrem. E aí a gente começa a questionar e fala assim, é culpa do governo. Não, é culpa nossa também. Porque como igreja, nós precisamos estar atentos a isso. É isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo, olha, não adianta você só celebrar o nome do Senhor se você não coloca esse negócio na prática. Se a gente começa a viver da mesma forma que aqueles que não têm o Senhor. Quantas pessoas que nós vemos que são extorquidas até mesmo pelos patrões. E às vezes a gente se cala. Precisamos orar. Precisamos viver essa fé que nos leva a suprir o próximo em todos os aspectos da sua vida. Hoje nós olhamos o movimento evangélico no Brasil que produz, infelizmente, uma fé morta. E por que é uma fé morta? Por uma simples razão, nós vivemos centralizados no eu. Nós vamos à igreja e muitas vezes nós vamos para buscar a bênção. Enquanto a própria Bíblia diz que aqueles que obedecem ao Senhor, as bênçãos correm atrás. Em casa a gente vai para o culto, a gente não vai para o culto atrás de bênçãos, porque ela já vem atrás da gente. Essa é a promessa de Deus. E a gente vem no culto para celebrar o nome de Deus, ver os irmãos, ver essa feira livre que é antes de começar o culto, que é muito gostoso. Como hoje o pastor Cláudio até comentou. Eu falei, pastor, se deixar, fica conversando até entardecer. Então começa logo a reunião. Porque é gostoso ver o irmão. Não ficarmos presos no nosso eu. Quando a gente percebe isso, a gente precisa começar a deixar de lado. E aí, quando a gente vai procurar um irmão, olha, vamos nos reunir, vamos ajudar fulano, beltrano. Aí a gente começa a ouvir, pastor, não dá, está apertado o negócio. O negócio está apertado. E às vezes a gente confia tão pouco na provisão de Deus para a nossa vida. A gente confia tão pouco naquilo que Deus pode fazer por nós. E a gente começa a viver uma fé que mata, porque o outro está sofrendo. Se tem uma coisa que me alegra,
é quando eu olho essa caixa aqui vazia. Essa semana já deve ficar vazia. Porque a gente sabe que outras pessoas estão sendo ajudadas, porque alguns já entenderam que a fé viva ajuda o outro. É bom quando a irmã Delcemira fala, pastor, tem que ser, o que a gente faz com esse caixão aqui? Fala, deixa aí. Chega pro cantinho, né? Chega só pro cantinho. E a gente tenta descer e procura um caminho. E eu espero que um dia a gente possa ter uma caixa ainda maior aqui. E assim cada vez mais pessoas sendo ajudadas e abençoadas. Uma fé viva é trazer água para o pastor. Obrigado. Mas Tiago, ele também vai falando sobre uma outra fé que é muito perigosa. Ou um tipo de fé que é uma fé meramente emocional. Olha o verso 18 e verso 19 que ele diz. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só? Faz bem, pois os demônios também creem e estremecem. Provavelmente aqui na hora que ele começou a falar escrever sobre a questão das obras, já imaginava, alguém vai começar a falar lá que eu creio em Deus, que eu sou filho de Deus, por isso que ele vai discorrer sobre Abraão logo depois, porque os judeus religiosos, a primeira coisa que eles faziam era falar que eram filhos de Abraão. Ele falou, legal, vocês são filhos de Deus, vocês são filhos de Abraão, vocês têm fé? Então mostre a fé de vocês sem as suas obras. Que eu vou mostrar que eu tenho fé mostrando minhas obras. Sabendo que eu não vou ter em falta. E a ilustração que ele usa é muito pesada. Porque ele vai falar justamente de demônios. Parece que não tem nada a ver com a conversa. Mas o que ele está dizendo é que os demônios, eles também creem. O que demônio crê? Crê que há um só Deus. Eles creem que existe inferno. Eles creem. Eles só não são transformados. Eles só não têm mais direito à salvação. Eles perderam esse direito depois que caíram em pecado, depois que o orgulho tomou conta do coração deles, foram expulsos do céu. Mas eles creem. Eles creem na divindade de Cristo. Eles creem. Aliás, certa vez Jesus chegou e havia um endemoniado, e a primeira coisa que o demônio fez, que nós temos com o Senhor? Não chegou a nossa hora ainda. Lá em Marcos, capítulo 3, verso 11 e 12, diz o seguinte, e quando os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendiam com severidade, para que não divulgassem quem ele era. Até os demônios estavam evangelizando. Olharam de Jesus e começaram a falar, tu és o Filho de Deus. Oh, cale a boca. Até eles sabem quem é Cristo, até eles sabem que ele é o Filho enviado de Deus. Os demônios creem que há um lugar de penalidade eterna para eles. Lá em Lucas 8,31 diz, e rogaram a Jesus, não nos mande para o abismo. Que abismo é esse? É o lago de fogo que está lá em Apocalipse. Eles estão falando, não nos mande para aquele lugar que já está reservado para a gente. Tiago está dizendo o seguinte, olha, eu vi os demônios creem em Jesus, só não são salvos. Eles não têm mais direito à salvação. E estremece por quê? Por ódio. Por isso ele diz que estremece. Eles têm ódio de Deus, eles têm ódio de Cristo. Porque eles são orgulhosos, eles foram expulsos do paraíso. Tiago está dizendo, olha, esse negócio de dizer que só que crê, mas não pratica, não mostra, isso não funciona. É isso que ele ensina para a gente, uma fé, primeiro, intelectual, morta, só conhecimento, citações de versículos bíblicos. E é bom, você precisa memorizar os versículos, você precisa ler a Bíblia todo dia. Mas precisa que ela entre na sua cabeça, desça ao seu coração e saia pela sua boca e pelos seus movimentos e pelas suas atividades. Na prática. Uma fé intelectual e uma fé emocional, isso não é nada. O que é fé emocional? É aquela fé do arrepio. É aquela fé só do choro. É aquela fé que não traz nenhuma mudança de vida. O cara sente tanto arrepio. A gente não sabe se é o ventilador, se é o ar-condicionado. Mas que não tem mudança. Não tem transformação.
Entra na igreja, presta atenção no outro, presta atenção no desafio do Ministério de Louvor, dos erros de português do slide, e às vezes sai pior do que quando entrou. Porque é só uma fé emocional. Quando a gente só vive uma fé emocional, a gente ouve, mas não tem mudança na nossa vida. A gente vai na célula, mas não tem mudança na nossa vida. É só mais um momento para estar ali. Agora, qual é a fé que Tiago está dizendo? Que é a fé que traz uma completa transformação. É justamente essa fé que expressa o amor. É uma fé que muda radicalmente a nossa vida. E ele cita aí dois personagens bem diferentes. No versos 20 a 26, ele cita Abraão e cita Raabe. Abraão, pai da fé, um homem que Deus chama ele para sair do meio dos seus parentes e diz, olha, você vai para um lugar que eu vou te mostrar e vai na fé, eu vou estar com você. E de você vai sair uma grande nação. Detalhe, Sara, sua esposa, é estéril. E você já conhece essa história, não vou ficar me prolongando nela. E Deus ensina para Abraão justamente que ele precisa aprender a depender de Deus completamente, porque sozinho ele não vai ter uma grande nação. Porque a esposa é estéril. E ele começa a desenvolver fé ali, e Abraão vai crescendo, e Abraão vai conhecendo Deus. E Abraão vai vendo que tem coisas que só Deus pode fazer, e Deus fala, agora eu quero teu filho. Oferece Isaac aqui. Eu sou Rogério aí com a Laís novinha, e Deus fala assim, oferece a Laís agora para mim. Pensou, João? Oferece Isaac para mim. Oferece o Miguel para mim, Diego. E ele vai e oferece. Ele confiava em Deus. Deus transformou o coração dele pela fé. E Tiago vai dizer assim, olha, ele foi salvo não por causa de suas obras, mas as obras de Abraão provaram que ele tinha fé em Deus. Se você ler a história de Abraão, ele tinha fé que Deus iria ressuscitar o seu filho. Ele não sabe o que ia acontecer, mas ele foi fazer. Abraão viveu uma fé transformadora, porque ele creu na palavra de Deus. Aí aparece uma segunda personagem aí, uma mulher chamada Raabe. E essa mulher aí, o texto vai dizer que ela era uma prostituta, verso 25, e de igual modo a prostituta Raabe, essa mulher foi usada por Deus para salvar a vida dos espias, que foram olhar a terra de Jericó, e eles chegaram lá e ela disse, vem cá, e eles entraram, olha, a cabeça de vocês está uma prêmio, porque tudo aquilo que foi feito pelo Deus de vocês chegou aos ouvidos do povo aqui, eles estão se derretendo de medo. E ela esconde os espias na casa dela, e depois eles saem escondidinhos à noite, e ela diz, olha, se vocês vierem a invadir a terra, salve minha vida e a vida da minha família. E ela creu naquilo que aconteceu com os egípcios, creu com aquilo que estava acontecendo, e ali vai acontecendo, e Deus vai matando gente, Deus vai mostrando o poder dele através do povo judeu. E ela falou, olha, gente, eu já sei que esse Deus aí é Deus de verdade, eu não quero morrer. E Deus fez um mover na vida dessa mulher tão grande, que você chega no capítulo 4 de Mateus, e se eu não errei o texto, na genealogia de Jesus, e você encontra Raabe lá na genealogia de Jesus. Raabe já não é mais uma prostituta, ela casou com um judeu, e dela veio ali toda a descendência até chegar em Jesus. O que Tiago quer ensinar com Abraão e quer ensinar-nos com Isaac, com Raabe? Ele quer ensinar que quando a gente deixa que a fé tome o nosso coração, que a palavra tome a nossa vida, isso tome a nossa vida de forma completa, eu começo a exercitar a fé e crer que é Ele que vai agir por causa da sua palavra, que não sou eu. Agora, ouvir, mas não ser transformado não adianta. Ouvir e não fazer nada para mudar não adianta. Abraão ouviu e foi mudado. Raabe ouviu e foi mudada. Pedro ouviu e foi mudado. Flávio ouviu e foi mudado.
Porque essa fé gera um amor dentro de nós. E a gente quer que outros sejam salvos, a gente quer que outros sejam transformados. O apóstolo João, na sua carta, 1 João 3, 17, 18, diz assim: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações. Em ações. Tiago nos convida hoje a mudar a nossa vida, mudar o nosso coração e a praticar a sua palavra pela fé. Tiago, ele nos chama a sermos maduros. A não simplesmente cumprir tabela, mas a ser maduro, a sermos transformados, a sermos mudados. Aquilo que eu falo tem coerência com aquilo que eu vivo. Aquilo que eu falo e faço dentro de casa tem a ver com aquilo que eu falo e faço fora de casa. O que as pessoas veem a gente fazendo aqui, elas possam dizer, olha, esse povo é lá e aqui é igual. Eles não são diferentes. Tomando cuidado para não vivermos uma fé intelectual, só de conhecimento, como o levita e o sacerdote. Não simplesmente viver numa fé de emoções, e que acaba o culto e a gente ainda diz, hoje eu não gostei do culto. E não vai gostar mesmo, querido. O culto não é para você, o culto é para Deus. Não é para a gente gostar, mas é para prestar para Ele o culto. Mas viver uma fé que tem tanto amor, que as pessoas querem viver essa fé junto com você. E a gente só consegue fazer isso se a gente chegar no altar de Deus e colocar ali a nossa vida, e colocar ali o nosso coração. Somente esse lugar é onde nós não conseguimos ser contrários ao que nós falamos, incoerentes. Somente quando nós estamos no altar de Deus é que eu consigo abrir o meu coração e eu não tenho nenhuma máscara. Somente ali, no altar de Deus, eu consigo ser aquilo que Deus fez para que eu seja e viva. Por isso eu quero orar com você e depois a gente vai cantar isso. Vai dizer para Deus, Senhor, eu quero estar nesse lugar, aonde ninguém me julga. Senhor, eu quero estar nesse lugar onde eu não consigo ser incoerente. Não dá para ser incoerente nesse lugar. Porque o Senhor sonda o meu coração, o Senhor sonda a minha vida, o Senhor vê meu íntimo. Por isso eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu não sei como que tem andado a tua fé. Se você realmente tem sido um homem, você tem sido uma mulher de fé e consegue exercitar essa fé. Se você não está conseguindo, vá até esse lugar. Vá até o altar de Deus. Mas se você já tem sido assim, fala, Senhor, fortaleça-me, não me deixe cair. Não me deixe sair desse lugar. Talvez você tenha vivido uma fé intelectual, tem muito conhecimento, mas pouca ação. Quem sabe hoje é o dia de você colocar esse conhecimento em prática. Mas talvez você até hoje só vive uma espiritualidade emocional, mas não deixou que o teu coração fosse tomado pela palavra. Deus quer mudar a tua vida, Deus está aqui. Deus quer transformar a tua família. Pai, em nome de Jesus, que nós não sejamos incoerentes com aquilo que falamos e fazemos. Que nós não sejamos simplesmente, Senhor, cristãos emocionais, que quando estamos na tua presença choramos, arrepiamos, mas nada muda. Saímos daqui da mesma forma ou até pior. Mas, Senhor, que quando chorarmos, seja porque estamos confessando o nosso pecado. Se quando chorarmos, seja porque, Senhor, está na tua presença, nos constrange. Se quando sentimos arrepio, Deus, é por ouvir um testemunho de alguém que foi alcançado pela tua palavra. E nesse arrepio eu digo, eu vou andar junto contigo. Que sejamos, Senhor, conhecedores sim da tua palavra. Isso é importantíssimo. Mas da mesma forma praticantes. O apóstolo Tiago não acordou do lado errado da cama, ele acordou do lado certo. Inspirado pelo Senhor, nos alerta hoje essa maturidade. Que possamos viver uma fé
viva e cheia de amor, crendo na tua palavra, como foi Abraão, como foi Raabe, sabendo que tu és Deus e que possamos entrar na tua presença e saber que na tua presença nós podemos, Senhor, entrar ali com o coração aberto, porque o Senhor não vai nos criticar. Na tua presença, Senhor, ninguém, Senhor, vai ficar dizendo, olha, você está errado porque está aqui. Mas na tua presença nós nos dobramos e na tua presença nós somos transformados. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.